Numa reunião dessa natureza, o ato de comunicar, o ato de escutar e o ato de compreender são de grande importância, porque esse movimento de comunicar, escutar e compreender não só faz parte de nossa vida diária, mas é ao mesmo tempo um movimento constante, contínuo e infinito. E principalmente quando se trata de problemas que exigem muita compreensão, não apenas no nível verbal, faz-se também necessária aquela comunhão que se estabelece quando não sentimental ou emocionalmente ultrapassamos as palavras e compreendemos sua verdadeira natureza e significado. Poderão assim essas reuniões ter um especial significado e valor. O que aqui pretendemos fazer todos juntos é participar ativamente. Isso é, da parte do orador, haverá não só o ato de comunicar, mas também o de participar, pois não iremos nessas palestras adquirir meros conhecimentos, porém antes passar por uma série de experiências nas quais tanto o orador como os ouvintes deverão tomar uma parte ativa. A maioria de nós, infelizmente, não sabe participar ativamente. Estamos acostumados a escutar, concordando ou discordando, verbalmente ou simplesmente rejeitando ideias. Dessa maneira, é difícil haver participação. Só há participação quando o orador e o ouvinte estão tomando parte ativa no que se está dizendo. Do contrário, essas palestras serão como tantas outras conferências e discursos que, infortunadamente, tanto gostamos de ouvir. E serão um puro desperdício de tempo se não houver de sua parte e da parte do orador uma participação ativa. Participar é escutar sem saltar nenhuma conclusão. Em primeiro lugar, vem o ato de escutar. Esse ato de escutar depende do ouvinte. Isso é, de você que está escutando e ouvindo. Se aceita o que ouve porque coincide com o que crê, ou o rejeita porque não se coaduna com o que crê, não há participação. E me parece importante que não só durante essa hora, mas durante toda a nossa vida, tenhamos essa capacidade, essa arte de escutar e participar. De tudo, escutar com todo o nosso ser. A vida é um constante movimento de relações. E o indivíduo que está vigilante, atento a tudo o que se passa no mundo, percebe que esse movimento, que é a vida, deve ser compreendido, não num determinado nível científico, biológico ou tradicional, porém no nível total. Do contrário, não pode haver participação. A palavra participar ou compartilhar tem um extraordinário significado. Podemos partilhar nosso dinheiro, nossas roupas. Se temos um pouco de comida, dela podemos dar e dividi-la com outro. Mas afora esses casos, raramente partilhamos alguma coisa com outra pessoa. Compartilhar indica não só a comunicação verbal, ou seja, a compreensão do significado e a natureza das palavras, mas também comunhão. E comungar é uma das coisas mais difíceis da vida. Talvez tenhamos uma certa capacidade de comunicar a outro algo que temos, ou que desejamos ou esperamos ter. Mas comungar com o outro é dificílimo, porque comungar requer que tanto a pessoa que fala como a que escuta possuam intensidade, paixão, e requer também no mesmo nível e ao mesmo tempo um estado mental não propenso a aceitar ou rejeitar, porém interessado em escutar ativamente. Só então há possibilidade de comunhão, de estarmos em comunhão com alguma coisa. É relativamente fácil estar em comunhão com a natureza, e pode-se estar em comunhão com uma dada coisa quando não existe nenhuma barreira verbal ou intelectual entre vocês, o observador e a coisa observada.
Mas a comunhão é um estado, talvez, de afeição, um estado de intensidade em que ambas as partes se encontram no mesmo nível e a um só tempo com a mesma intensidade. De outro modo, não há possibilidade de comunicação, principalmente de comunhão, que é o verdadeiro ato de compartilhar. E esse ato de comunhão é com efeito muito importante, porquanto é essa comunhão, esse estado de intensidade que pode transformar radicalmente a mentalidade de um indivíduo. O amor, se posso empregar esse termo, sem lhe dar por hora um determinado significado, só é possível no ato de compartilhar. E este, por sua vez, só é possível quando, no mesmo nível e ao mesmo tempo, há aquela peculiar intensidade que dispensa a comunicação verbal. De contrário, não há amor. Porém, então só emocionalismo e sentimentalismo, coisas sem nenhum valor. Nossa vida de cada dia, não o momento supremo do presente segundo, consiste nesse ato de comunicar, escutar e compreender. E, para a maioria de nós, escutar é uma das coisas mais difíceis. É uma grande arte, bem mais importante do que outra qualquer. Raramente escutamos, porque, em geral, vivemos muito ocupados com os nossos problemas, nossas próprias ideias e opiniões. Esse incessante tagarelar de nossas deficiências, fantasias, mitos e ambições. Raramente escutamos não só o que os outros dizem, mas também os pássaros. Raramente vemos o pôr do sol, os reflexos na água. E quando sabemos escutar, e isso requer uma extraordinária energia, há nesse ato uma completa comunhão. As palavras, seu significado e construção têm então pouquíssima importância. Vamos, pois, juntar-se com o orador e participar plenamente na verdade ou na falsidade do que se vai dizer. O ato de escutar é para a maioria de nós extremamente difícil. Mas é só escutando que se pode aprender. Aprender não é acumular conhecimentos. Qualquer cérebro eletrônico é capaz de acumular conhecimentos. O conhecimento, portanto, não é de grande relevância. Tem uma certa utilidade, mas não aquela desmedida importância que os entes humanos lhe atribuem. Mas o ato de aprender requer uma mente muito ágil. O ato de aprender dispensa a interpretação. Quando escuta aquela ave, logo diz, é um corvo. Ou, seria bom que ele se calasse para eu poder prestar atenção ao que se está dizendo. Dessa maneira está terminado o ato de escutar. Mas você é capaz de ouvir o pássaro e ao mesmo tempo o orador, quando não há interpretação, quando não há tradução do que se está dizendo. Está então escutando, mas não aceitando, pois isso é terrível. E não pode escutar se traduz o que ouve por meio dos seus conhecimentos. Você sabe certas coisas por experiência própria. Seus conhecimentos procedem de livros, da tradição, dos vários embates da vida. Esses conhecimentos se incorporaram à sua consciência e ao seu ser. E assim, quando ouve ou escuta alguma coisa, traduz o que está dizendo mediante o que já sabe. Portanto, não está escutando. E, portanto, não há o ato de aprender. A mente que interpreta, que traduz, que tem uma tradição ou conhecimentos acumulados, essa mente é incapaz de aprender, porque está funcionando num estreito canal. Não é uma mente capaz de atuar, de aprender, cheia de energia e de vitalidade. E como nestas palestras iremos falar acerca de muitas coisas, o importante é o ato de aprender, porque só a mente que está aprendendo é nova. A mente nova pode ver as coisas de maneira nova, com clareza, e rejeitar o que é falso e perseguir o que é verdadeiro. O verdadeiro e o falso não dependem de sua opinião ou daquilo que já sabe, ou de sua experiência.
porque sua experiência é meramente a continuação do velho condicionamento, modificado de várias maneiras pela educação. Portanto, sua experiência não é o fator que indica o que é verdadeiro ou o que é falso. Tampouco é o seu conhecimento, porquanto o verdadeiro e o falso estão constantemente a se alterar, a se mover, constantemente ativos e dinâmicos e nunca estáticos. E se tenta discerni-los com suas opiniões, juízos, experiência, tradição, nunca descobrirá por você mesmo o que é verdadeiro, principalmente se está sob o domínio da autoridade. Se sua mente está a obedecer, a mente então não só não é juvenil, mas também é incapaz de explorar, de descobrir. E a verdade tem de ser descoberta a cada minuto. E nisso consiste a sua beleza. Sua beleza é sua energia. Necessitamos, portanto, de uma mente sobremodo enérgica, não uma mente combativa, uma mente que crê, que tem opiniões, que funciona num canal estreito e limitado. Essa mente é sem energia, e só a mente nova é capaz de inquirir, de explorar, de indagar, de exigir e de investigar. Nós vamos investigar, explorar juntos essa questão de como promover na mente humana uma revolução completa. Essa revolução é necessária por várias e óbvias razões. Em primeiro lugar, o homem vive há 2 milhões de anos e ainda anda às voltas com o sofrimento, o medo e o desespero. Continua a ter medo, ansiedade, sob o peso de grande agonia. Vive superficialmente modificado, tal como vivia há 2 milhões de anos. A maior parte do cérebro é ainda de natureza animal, a qual se expressa em avidez, ambição, inveja, ciúme, violência, etc. Temos vivido como entes humanos nessa desordem, nessa contradição. E a mente humana ainda não foi capaz de transformar-se, de promover em si própria uma mutação completa. E sabemos que ela pode alterar-se sob pressão, por influência das circunstâncias e de numerosos desafios e embates, por influência da civilização e de tensões diárias. A mente pode mudar e modificar-se. Isso está sucedendo a todas as horas, quer nos agrade, quer não. Os alimentos, os trajes, o clima, os jornais, as revistas e a família. Tudo nos impele e força a nos ajustar a um certo padrão. E a gosto ou a contragosto nos ajustamos, porque isso nos dá mais segurança. Em tal ajustamento há sempre determinada mudança. Essa mudança consiste apenas numa modificação do que era. Mas não estamos falando acerca de mudança, porém de uma coisa muito diferente. Estamos falando sobre a mutação completa, a revolução total, porque esta é absolutamente necessária ao indivíduo verdadeiramente sério. Por pessoa séria, não entendo o indivíduo que está ligado a um dado padrão de crença e que funciona em conformidade com essa crença. Em geral, esse indivíduo é tido por um ente maravilhoso e sério. Mas eu não o chamo de sério, de modo nenhum. Também a pessoa que se devotou a um determinado movimento e dessa linha não se desvia é considerada uma pessoa muito séria. Mas eu não a chamo de séria. E aquele que vive de acordo com um determinado princípio, ideia, crença, a que segue rigidamente, costuma ser considerado um homem sério. Mas eu não o considero tal. Assim, pela palavra sério, entendemos coisa muito diferente. Se não damos a mesma significação à mesma palavra, a comunicação se torna muito difícil. Por mente séria, eu entendo aquela que percebe o que é verdadeiro, não de acordo com um certo padrão de crença ou certa autoridade, e que persegue infinitamente essa verdade. As condições mundiais,
essa glorificação do tribalismo, que se chama nacionalismo, as várias divisões na religião, o catolicismo, o hinduísmo, o budismo e etc. Os partidos políticos, comunistas, socialistas, capitalistas, e as divisões econômicas, científicas e tecnológicas, e as diferentes fragmentações da vida. Tudo isso está a exigir uma solução completamente diferente para esses problemas. Essa solução diferente exige uma mente que tenha passado pela mutação completa. Do contrário, continuaremos a perpetuar os nossos problemas. Isso deve ser percebido muito claramente, não verbal ou teoricamente, não tolerantemente, porém deve ser compreendido com ardor, com entusiasmo, com vitalidade, energia e paixão. Porque intelectualmente, isto é, verbalmente, podemos dizer: é bem óbvio que necessitamos dessa mudança, dessa mutação. E nos deixar ficar nesse nível. Intelectualmente, podemos admitir a necessidade da mutação e deixar de lado o assunto, continuando estáticos como estamos. Ou esperamos que as circunstâncias, o tempo, operem a mutação. É o que faz a maioria das pessoas. Esperam que, por obra de um milagre, algum acaso, algum incidente ou acidente, se opere em sua existência uma tremenda revolução. Tal espera, mais uma vez, não promove nenhuma revolução. A palavra revolução tem diferentes sentidos para diferentes pessoas. Os comunistas lhe dão um sentido econômico, social e ditatorial. Revolução de acordo com uma ideia, de acordo com um plano. Outras pessoas há que temem a palavra revolução. O indivíduo que está bem de vida, que tem conta corrente no banco, um bom emprego, uma casa própria, posição, deseja que as coisas continuem como estão e teme aquela palavra. Outros a detestam porque creem na evolução, ou seja, no progresso gradual. Todavia, fazemos da palavra um emprego muito diferente. Não tem ela para nós o sentido de revolução dependente do tempo, que segue um certo padrão ou conceito, porém o sentido de que devemos observar a situação mundial e nossa própria situação, como parte do mundo, e perceber totalmente, não em níveis diferentes, fragmentários, porém totalmente, quanto é urgente que a mente humana passe por uma tremenda revolução. Revolução da qual vem a luz e não a confusão e o caos. Para pormos em ordem, organizarmos esse caos de acordo com o nosso condicionamento. Nessas reuniões, iremos indagar se é possível a mente humana, que anda tão escravizada, que é o produto de 2 milhões de anos de tempo e espaço e distância, se é possível a essa mente promover uma mutação fora do tempo, ou seja, instantânea. E para investigar essa questão se necessita de liberdade, pois ninguém pode investigar se está amarrado. Necessitamos de uma mente livre, uma mente sem medo e sem crença. Uma mente que não esteja a projetar seu próprio condicionamento, suas próprias esperanças e anseios. Só pela investigação se pode descobrir, e para investigar se necessita de liberdade. A maioria de nós perdeu ou nunca possuiu a necessária energia ao investigar. Preferimos aceitar, continuar pelo velho caminho, mas não sabemos investigar. No laboratório, o cientista investiga, pesquisa, observa, indaga, duvida, mas fora do laboratório é um homem como os outros, nada investiga. E a autoinvestigação requer não só liberdade, mas também uma extraordinária capacidade de percepção de visão. É relativamente fácil ir à Lua e mais além, como está provado, mas é dificílimo penetrarmos em nós mesmos. Para penetrarmos em nós mesmos, infinitamente,
o primeiro requisito é a liberdade. Não que estejamos livres de alguma coisa. Liberdade independente de motivo e de revolta. Quando se torna revolta, a liberdade é uma mera reação às condições de existência. É nos revoltar para nos livrarmos de alguma coisa. E isso não é ser livre. Eu posso me revoltar contra a sociedade atual. Essa sociedade pode ser estúpida, corrupta, inepta, mas essa revolta é uma mera reação. Assim como o comunismo é uma reação contra o capitalismo. Essa revolta só me coloca numa posição modificada na linha do mesmo padrão. Mas não estamos falando da revolta, que é reação, porém sim da liberdade em que não se está livre de alguma coisa. Não sei se já conheceu uma libertação dessa natureza. Uma libertação não calculada, nem provocada, em que subitamente nos sentimos aliviados, sem problemas. Nossa mente em extraordinária atividade, nosso corpo, coração, nervos, tudo intenso, vibrante e vigoroso. Essa liberdade é necessária, porque é bem evidente que só o indivíduo livre pode investigar, e não aquele que diz, creio e eu vou investigar. Isso não tem sentido nenhum. Não aquele que teme as consequências da investigação e por isso desiste de fazê-la. O investigar requer uma mente equilibrada, sã, uma mente que não se deixa persuadir por opiniões próprias ou alheias e, portanto, seja capaz de ver as coisas com toda clareza em cada minuto de seu movimento, de seu fluir. A vida é um movimento de relações e, portanto, ação. E se não há liberdade, a mera revolta nenhuma significação tem. O homem verdadeiramente religioso nunca se revolta. É um homem livre, não do nacionalismo, da avidez, da inveja, mas livre simplesmente. O investigar requer a compreensão da natureza e o significado do medo, porque a mente que em qualquer de seus níveis sente medo é obviamente incapaz do rápido movimento que exige o investigar. Saber que, nesse país, em virtude da tradição e do prestígio da autoridade, gostamos de nos gabar de nossa civilização 7 vezes milenária, e os que tanto se orgulham dessa civilização, provavelmente nada têm para dizer. Por essa razão, tanto se fala a respeito dela. Não é livre o espírito que está sob o peso da tradição e da autoridade. Terá de transcender a civilização e a cultura, porque só então será capaz de investigar e descobrir a verdade. Do contrário, só saberá discorrer sobre a verdade e a seu respeito ter inumeráveis teorias. O descobrir exige um espírito livre de autoridade e, portanto, do medo. A compreensão do medo é um enorme e complexo problema. Não sei se alguma vez já lhe deu a sua mente, não só a mente, mas também o coração. A mente talvez já tenha dado, mas com toda certeza nunca deu o coração. Para compreender uma coisa, temos de lidar nossa mente e nosso coração. Quando só aplicamos a mente a uma certa coisa, principalmente ao medo, tratamos de resistir a essa coisa, de erguer uma muralha contra ela, de nos fechar e nos isolar, ou ainda tratamos de fugir da coisa. É o que fazemos, quase todos nós. E para isso é que serve a maioria das religiões. Mas quando aplica o coração à compreensão de uma coisa, verifica-se então um movimento muito diferente. Quando dá o coração à compreensão do seu filho, se isso te interessa, observa todo incidente, toda minúcia, e nada é insignificante. E nada é importante demais. E nunca se enfada. Entretanto, nunca damos o coração a coisa alguma. Nem mesmo
a nossa esposa, ou marido, ou filhos, e muito menos ainda a vida. Quando o indivíduo dá seu coração, é instantânea a comunhão. Dar o coração é uma ação total. Dar a mente é uma ação fragmentária. E a maioria de nós dá a mente a tantas coisas. Por isso vivemos uma vida fragmentária, pensando uma coisa e fazendo outra. E nos vemos divididos pela contradição. Para compreender uma coisa, temos de lidar não só a mente, mas também o coração. E para se compreender esse complexo problema do medo, do qual eu pretendo tratar na nossa próxima reunião, não se requer um mero esforço intelectual, porém que a ele nos apliquemos totalmente. Quando amamos uma coisa, o emprego da palavra amor em seu sentido total, isto é, sem dividir em amor a Deus e amor ao homem, ou amor profano e amor divino. Tais distinções não são amor em absoluto. Quando amamos uma coisa, a ela nos entregamos com nossa mente e nosso coração. Isso não é o mesmo que vincular-se a uma coisa. Pode um indivíduo devotar-se de corpo e alma a uma certa causa, social, filosófica, comunista ou religiosa, mas isso não é dar-se, é seguir uma mera convicção intelectual, uma ideia de que terá que cumprir certos deveres a fim de melhorar a si próprio ou a sociedade, ou etc. Estamos, porém, falando de uma coisa bem diferente. Ao darmos o coração, todas as coisas são percebidas claramente na esfera dessa compreensão. Tente fazer, ou melhor, eu espero que o esteja fazendo nesse momento. O homem que diz, tentarei, está no caminho errado, porque o tempo não existe. Só há o presente momento, o agora. E se o fizer agora, verá que quando se dá o coração, a ação é total, e não uma ação fragmentária e forçada, nem uma ação que segue certo padrão ou fórmula. Se der o coração, compreenderá imediatamente e instantaneamente qualquer coisa. Isso nada tem de sentimentalismo ou devoção, que são coisas muito pueris. Para dar o coração necessitamos de muita compreensão, de muita energia e clareza, para que na luz dessa compreensão possamos ver as coisas claramente. E não pode vê-las claramente se não está livre de sua tradição, de sua autoridade, de sua cultura, de sua civilização, de todos os padrões sociais. Não é fugindo da sociedade, indo-se viver numa montanha, tornando-se eremita, que se compreende a vida. Pelo contrário, para compreender esse extraordinário movimento da vida, que é relação, que é ação, e o acompanhar infinitamente, necessita de liberdade. E esta só vem aquele que dá sua mente, seu coração, seu ser inteiro. Então, compreenderá a vida. Na compreensão, não existe esforço. É um ato instantâneo. Só a mente livre, lúcida, só essa mente é capaz de ver o verdadeiro e se afastar do falso. Havendo atrito de qualquer natureza, tende a haver conflito e contradição. Mas é possível ver e compreender tão completamente essa questão da contradição que possamos viver só com os fatos e nada mais? A contradição encerra também outro problema mais profundo. Não há apenas consciente e inconsciente, mas também a separação entre o pensador e o pensamento. Se tudo isso não for compreendido, não teremos a possibilidade de esclarecer o problema do medo. Temos, como quase todos sabem, o consciente e o subconsciente ou inconsciente. Para a maioria de nós existe separação entre essas duas entidades e, portanto, contradição. Em geral, funcionamos no nível consciente, exercendo nossas ocupações, aprendendo uma certa técnica. Passamos a maior parte do tempo no nível do consciente.
Tudo o que aprendemos, todos os embates e pressões da moderna civilização se verificam mais ou menos na superfície. E há o inconsciente, que é o resíduo de 2 milhões de anos. A herança racial, a hereditariedade, a influência social, as lendas, os mitos, as ideias, fórmulas e desejos, os motivos profundamente ocultos. Entre tudo isso e nosso viver diário, há uma separação. Ocasionalmente, o inconsciente se manifesta, causando graves danos e profundas perturbações. Ou ainda se projeta em sonhos e etc. Não vamos esmiuçar essa questão do consciente e do subconsciente. Só desejávamos assinalar a contradição aí existente. A seu respeito, temos de aprender, não dos livros, nem de Freud, nem dos mais modernos psicanalistas, nem de ninguém mais. Temos de aprender observando cada movimento do nosso próprio pensamento. E isso é muito mais significativo do que qualquer filosofia, qualquer ensino, qualquer psicologia, porque é direto. Estamos vivendo com o fato. Há também a contradição entre o pensador e o pensamento, ou seja, entre o observador e a coisa observada. Eis mais uma contradição que temos de compreender. Esse é um problema sobremodo complexo. A maioria das pessoas supõe que primeiro vem o pensador, o experimentador, o observador. Mas é exato isso? Não responda de acordo com as tradições sânscritas ou com o que disseram outras pessoas, Shankara, Buda ou outro qualquer. Isso é inteiramente sem valor, porque é a voz da autoridade. Quando se aceita a autoridade, termina o investigar, o compartilhar e o aprender. Estamos investigando isso juntos, o porquê dessa contradição entre o pensador e o pensamento. Enquanto ela existir, haverá necessariamente conflito e, portanto, uma luta infindável. Temos, pois, de aprender sobre o problema do pensar, e o pensar é um problema muito complexo. Não vou examiná-lo agora, talvez o façamos numa outra ocasião. Por ora, só queremos assinalar a contradição e que essa é a fonte de todo o esforço. E onde há esforço, de qualquer natureza, a mente se embota. Para aprender, deve a mente permanecer altamente sensível. E aprender implica que devemos olhar cada problema, não como um fato isolado, porém como um fato relacionado com os outros. Considere-se esse problema que a maioria das pessoas tem, o sexo. Por que se tornou o sexo um problema? Vamos examinar essa ideia, mas, por favor, não concorde nem discorde do que se vai dizer. Nós vamos investigar o problema e explorá-lo. Por que é que uma dada coisa se torna um problema? E o que se entende por problema? A vida é um movimento contínuo de desafio e reação. Se a reação é adequada, isso é, tão ampla, tão plena, tão potente e vital como o desafio, não há atrito. Se inadequada, essa insuficiência cria um problema, correto? Não estamos definindo o problema, estamos o explorando. Por problema, entendemos um problema humano. Qualquer que seja o desafio, se a mente não reage adequadamente, completamente, esse desafio cria um problema na vida do indivíduo. Se não reajo adequadamente ao problema da morte, ao problema da pobreza, aos problemas relativos a meu emprego, minha esposa, meus filhos, minha sociedade, a insuficiência de minha reação cria um problema. E esse problema vai gerar conflito, luta, aflição e confusão. Aí está uma questão que se apresenta à maioria das pessoas, a questão do sexo. Por que se tornou ela um problema? Como disse, todo problema está relacionado com os outros. O sexo se torna um problema
quando não temos outro meio de libertar nossas energias, intelectual ou emocionalmente. Ou melhor, quando não há sensibilidade, não há emoção, sentimentalidade, recordações de passados incidentes e sensações. Isso é, o sexo se torna um problema quando o nosso ser não tem possibilidade de se expressar senão numa única direção. Intelectualmente, não existe essa possibilidade porque aceitamos e seguimos. As ideias nos são de extraordinária importância e não o ato, a atividade. Intelectualmente, as ideias se tornam sobremodo importantes e assim não temos absolutamente liberdade intelectual. Preste atenção, intelectualmente não somos criadores. Intelectualmente estamos sob o domínio da autoridade, somos escravos da sociedade, da respeitabilidade, estamos ajustados e, portanto, não há possibilidade de expressão mediante a atividade da mente. E tampouco há libertação por meio da beleza e da sensibilidade, da beleza de uma árvore, do pôr do sol, do pássaro, da luz, do som. Você nunca olhou para uma árvore e nunca olha para o céu estrelado. Você pode ir a um concerto, ouvir música, mas isso se tornará uma mera ocorrência, porque não está vivendo com a beleza, que é sensibilidade. Sensibilidade ao belo, ao feio, à sordidez, a tudo. Suas atividades diárias te causam um tédio. Trabalhar num escritório, receber insultos, a pobreza da mente e do coração, a total insensibilidade à vida. Em nada disso há possibilidade de expressão. É assim que acontece com você? Nos resta uma única válvula, o sexo. E porque só temos essa única possibilidade de expressão, ele se torna um problema. Consequentemente, para se compreender, aprender a respeito dessa questão, torna-se necessário investigar amplamente esse problema. O que é ser criador? Só podemos ser criadores quando não há medo. E para investigar a questão do medo, temos de compreender em seu todo a questão do tempo e do pensamento. Porque é o tempo que gera o medo e o pensamento que projeta o medo. A mente medrosa está no escuro, embotada. Com essa mente, não importa o que façamos, se frequentamos todas as igrejas e templos do mundo, se promovemos reformas sociais, se nos exercitamos para nos tornar estupidamente virtuosos e respeitáveis, com essa mente não se descobrirá o que é a verdade. Só a mente livre, altamente sensível, inteligente, lúcida e inteiramente livre de conflito, só ela pode compreender a suprema realidade.